A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma aula, uma coletânea de algumas aulas que vai ser enviada aqui no canal Sola Escritura. E desta forma nós vamos aqui ter então aqui algumas aulas falando e comentando sobre a educação contemporânea aqui no nosso país. E desde já quero pegar aqui, tanto como base, como no ensino singular, também como no ensino religioso. E o foco dessas aulas aqui com certeza, no ensino religioso cristão, beleza? Então eu gostaria de pegar alguns objetivos, algumas temáticas importantes aqui nessa parte dessa aula, que vai ser uma aula bastante resumida, uma aula introdutória de todas as demais que vão vir aqui para frente. Mas eu vou focar mais aqui na educação contemporânea dentro do cristianismo, tá bom? Primeiro eu quero abordar aqui sobre a educação contemporânea vencendo os limites do ensino tradicional. A humanidade ela é movida pelo avanço e pela convivência do cristianismo e pelo desenvolvimento. Ela também possibilita a igualdade e a condição de vida, tanto num aspecto econômico como também num aspecto social. E são fatores que instigam as pessoas a aumentar as suas capacidades e encontrar alternativas para a harmonia. Isso também vai se refletir na educação, gerando os desafios da escola contemporânea. Estamos acostumados a um processo de aprendizagem em que o estudante é passivo, mas a sociedade moderna exige repensar a estruturação tradicional, propondo os novos mecanismos para fortalecer então entre o professor, familiares e o estudante. Isso também que é fato. Desanimar, ou seja, a palavra correta é disseminar a cultura da educação com o objetivo de instigar e de estimular o gosto do aprender e também de transformar a maneira como a sociedade enxerga o processo educacional. É um trabalho nada fácil, viu? É um trabalho árduo, mas é possível. Então a educação contemporânea leva em consideração o aspecto social, também cristão e religioso, a fim de superar os desafios e aprimorar o aprendizado. É possível sim fugir de uma visão exclusivamente conteudista e modelada para ser rígida, ou seja, para ser rígida. Então a educação contemporânea ela tem gerado pilares e perspectiva que superam o tradicionalismo para beneficiar toda a plenitude do ensino, que às vezes tem o interesse de conhecer, mas esse tipo de educação, uma pergunta que eu faço para vocês: vocês têm interesse de aprender esse tipo de educação? Agora veja bem, eu gostaria que vocês me acompanhassem em todas as demais aulas, que eu estaria aqui abordando e falando sobre essa educação contemporânea. Mas o que é educação contemporânea e qual é a diferença para a educação tradicional? Né? Então, para entender a importância da educação contemporânea, é preciso então refletir o modelo educacional que não pode ser resumido em um conjunto de pessoas dentro de umas paredes, pois esse cenário, queridos irmãos, destitui-se do pensamento crítico, gerando escolas com padrões de comportamento semelhantes aos das linhas de montagem de uma indústria. Nós precisamos incentivar os alunos não só simplesmente memorizar, ser uma máquina pensante ou máquina de repetições de informação, mas ensinar eles o verdadeiro aprendizado através da leitura eficaz da palavra de Deus dentro de uma ordem eclesiástica. O processo tradicional ele enxerga o desenvolvimento da aprendizagem de modo segmentado. Então as disciplinas são, ou seja, são segregadas, como se fosse possível construir um conhecimento a partir de fragmentos
ou seja, se for olhar para o lado social, singular, nós vamos ver aqui o português, matemática, história, geografia, química, física e vai. Se nós for olhar para o lado religioso, nós temos aqui também, com certeza, que é o nosso objetivo, angelologia, soteriologia, paracletologia, cristologia. Nós temos aqui também bibliologia, antropologia, paracletologia, são várias matérias, não vamos ver isso aqui dentro do nosso conteúdo. Mas eu vou comentar depois, muito mais lá na frente, a respeito dessas matérias. Então, nesse contexto aqui, nós vamos observar aqui, então, pede a capacitação de multidisciplinar. O estudante, dessa forma, ele não consegue desenvolver o interlaçamento entre o conhecimento sem associar as aplicações aprendidas no seu interior. Por quê? Porque muitos hoje tentam fazer o aluno uma máquina de repetições de informações. Não é isso o objetivo. O objetivo é ensinar o aluno a ter uma mente pensante, como ele deve pensar, não só simplesmente estar alienado a um certo tipo de sistema, certo? Esse aluno tem que aprender a refletir, tem que ser liberto da sua consciência, da forma mais ampla dele enxergar mais a linha do horizonte quanto à educação, tá bom? Envolvê-las então, portanto temos uma educação séria, quer dizer, segmentada ao máximo a linha do saber. Então, aqui nós temos aqui o segmento, a fragmentação. Daqui a pouquinho, eu não sei se vai dar tempo, mas se der tempo depois eu vou falar aqui, vou comentar agora sobre alguma fragmentação, tá bom? Muito bem. Então a educação e a cidadania acabam então sofrendo com esta visão segmentada, né? As estruturas físicas curricular acabam limitando o desenvolvimento desse aluno e diminuir também o interesse deles a não chegar ou não ter o gosto pelo aprender, né? Por quê? Porque quando o aluno ele vai para aprender, ele quer aprender. Porque você não consegue mais sentar para ouvir qualquer pessoa, não é verdade? Por quê? Porque são pessoas que às vezes têm um conhecimento e não conseguem transmitir o conhecimento. E é prejudicial porque o aluno acaba tendo do professor insônia, fadiga, né? Tem dificuldade de compreender então ali o locutor. Numa vez que esse receptor tem dificuldade de aprendizagem por parte do locutor, aí fica bastante fragmentado, tá bom? Fragmentos, tá bom? Muito bem. E aí você vai olhar, mas Claudines, o que é fragmentação? Bom, vamos supor que uma fragmentação dentro do computador, uma fragmentação computadorizada, tá? Então, esta fragmentação interna é aquele espaço dentro de uma área de um tamanho fixo, numa memória secundária, né? E ela ocorre dentro de um arquivo, um fragmento de arquivo que não ocupa completamente o espaço da unidade da locação destinado a ele, né? Causando então um desperdício de espaço. Então, cada unidade, a alocação não pode comportar fragmentos de arquivos diferentes. Então, na memória principal, o esquema do particionamento pode ser dinâmico ou fixo, mas o que vai acontecer? Fragmentos computadorizados não é nada mais e nada menos do que perca de espaço dentro da memória, né? É algo que está sendo arquivado, mas que não tem utilidade nenhuma. Está sendo fragmentado, ocupando espaço sem ser útil. Esta é o X da questão. E quantas pessoas, até mesmo dentro da educação, ocupam espaço e difícil ouvir algumas pessoas hoje. As pessoas às vezes é porque é um padrinho, é porque é um parente, né? Mas quando você vai ouvir é uma lencação, tá? Então tem fragmentação dentro do nosso sistema religioso. Então a fragmentação externa, o que é fragmentação externa, Claudines? A fragmentação externa ela ocorre particionamento dinâmico. Esse tipo de fragmentação começa a acontecer quando os programas eles forem determinando e deixando espaço cada vez mais menores na memória.
não permitindo o progresso dos novos programas. Por isso que muitos computadores travam. Por quê? Porque às vezes você tem que formatá-los, porque o aumento dessa fragmentação é muito grande e constante. Então nós vamos aqui observar aqui as fragmentações são falhas dentro da educação que prejudicam o desenvolvimento desse aluno, tá bom? Nós como professores, nós temos que fazer de tudo para ganhar os nossos alunos. Para isto, eu vou até comentar em outras aulas, que é uma parte, essa aula que é uma aula, parte introdutória, mas tem vários materiais didáticos, o professor ele pode usar, né? Tem um data show, tem a apostila, tem a lousa, tem iPad, tem celulares, né? Enfim, não importa como que você vai dar a sua aula, não importa se você vai dar lendo, se você vai dar estudando, se você vai usar o data show, não importa. O que importa é o conteúdo e que os alunos venham a ter um aprendizado com eficácia, tá certo? E com bastante ousadia e facilidade de aprender. Isso que é importante, tá bom? Fique aqui com essa aula muito resumida e vai um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Sanz. E até a próxima aula, se Deus nos permitir.